Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Júlio. Obrigado, querido. Aleluia. Obrigado, querida. Coloca teu coração na presença do Pai, para que o Espírito de Deus tenha liberdade para continuar agindo, né? Falando a cada coração, ministrando a vontade do Pai ao teu coração, ao nosso coração. Pai, nós estamos na tua casa, casa de oração, casa de adoração. É o lugar que nós encontramos com o nosso Pai eterno. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos que esta noite nós ouviremos o Espírito de Deus ministrando a cada coração neste lugar. Fala conosco, Pai. Ministra a tua vontade, Pai, porque o teu nome é eterno. Fala com cada coração. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito faça a obra que foi preparada na eternidade para este momento. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos meditar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Estou apanhando desse negócio aqui que eu ganhei de presente da Gisela, mas eu vou chegar lá. Aleluia. Parece que parou. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. Uma passagem muito conhecida por todos nós, e que eu quero meditar com você, entendendo esse momento que nós estamos vivendo como igreja. 1 Pedro 5, 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E o verso 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Posso ouvir um amém? Versículo 8 diz: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhadas pelo mundo. Diga graças a Deus. Aleluia. Amados, eu tenho pregado em alguns lugares, e em cada lugar que eu vou pregar, o Espírito Santo me leva a meditar com muito carinho, a perceber esse momento que nós estamos vivendo em nossos dias, porque Jesus fez uma profecia para os nossos dias, lá em Mateus 24, capítulo 12, e essa profecia é para os últimos dias, e nós realmente não sabemos se estamos vivendo esses últimos dias ou não, apesar de que muitos homens e mulheres de Deus têm declarado, né, vivemos os últimos 7 anos, vamos entrar nos últimos 7 anos. E o texto bíblico aqui, em Mateus capítulo 24, no versículo 12, há uma previsão a respeito desses dias, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse versículo ele é muito propagado, ele é muito dito, né? Mas o que me preocupa é esse quase todos aí. O quase todos envolve muita gente. Mas em nome de Jesus você está fora disso. Posso ouvir um amém? Porque, agora, note o que é que faz o amor esfriar. O amor que está em você, que vem de Deus, porque Deus é amor, e se Deus é amor, Ele está em você, então o amor é consequência da presença de Deus na tua vida.
Quem tem presença de Deus é porque entendeu o sacrifício de Jesus. Lá em Salmo 24 diz: quem há de permanecer? Quem há de subir no monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E ele diz: aquele que tem mãos limpas e puro de coração. Então, a consequência do amor é a presença. Mas quando você medita, o que faz a presença de Deus sair da vida de alguém? Porque para o amor esfriar significa o amor saiu. E a consequência é a multiplicação da iniquidade. E a Bíblia tem dois exemplos muito fortes, do Espírito Santo saindo fora. Sansão, ele começou a usar tudo aquilo que havia sobre ele, a força, em benefício dele, aos desejos dele, aos impulsos, aquilo que ele achava importante. E ele foi colocado por Deus com a missão, mas ele usa a unção em benefício próprio. Chegou um momento da vida de Sansão que Deus, o Espírito Santo diz: olha, não dá mais para ficar aqui não, o ambiente está muito ruim aqui. E a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão. O outro que a gente observa isso é Saul. Saul também, ele foi ungido por Deus. Samuel unge Saul para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que ele é tomado pelo Espírito. E ele, em muitas batalhas, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele se ensoberbece. Ele começa a se preocupar com os seus interesses. Ele queria ser mais importante que Davi, queria ser mais importante no seu reino. E daqui a pouco Saul começa a entrar numa vibe. E daqui a pouco a Bíblia diz que o Espírito Santo sai e no lugar vem um espírito maligno. O que leva o amor a esfriar, projeta por favor de novo Mateus 24:12. Note, eu quero muito que você observe. Então eu creio que a nossa missão como crentes, como aqueles que pregam, aqueles que ministram a palavra, a Bíblia, se Jesus, o nosso mestre, nos adverte sobre a multiplicação da iniquidade, porque é consequência disso que o amor esfria, e agora a iniquidade, ela é multiplicada, porque o crente começou a abrigar pecado em sua vida. E o que faz o crente produzir pecado? É quando ele volta à escravidão de Satanás. E o que faz o crente se tornar escravo de Satanás de novo? É ele não entender que ele precisa todos os dias proteger a sua fé. Quero ver um amém. Diga: todo dia. E o texto que nós lemos, nós percebemos que aqui diz que o diabo, ele anda em derredor, e só tem uma coisa que resiste o diabo, é a fé. Projeta para mim 1 Pedro 5, versículo 9. Quando ele diz que o leão que ruge procura alguém para devorar, e no verso 9 ele diz: resistir-lhe firmes na fé. Só resiste ao diabo quem tem fé. O que eu disse? Agora, nós precisamos perceber que esse tempo que nós vivemos é um tempo onde nós percebemos que temos igreja, temos células, temos a nossa casa, temos Bíblia, mas nós vivemos no cotidiano, enfrentando áreas onde a nossa fé ela é pressionada, ela é questionada, ela é testada. O primeiro lugar que nossa fé ela é testada e nós precisamos proteger a nossa fé é do mundo, com suas pressões ideológicas, com as suas prioridades. O mundo quer tomar o teu tempo inteiro. Ele quer te convencer que você não tem tempo para Deus. Então o sistema mundano, ele tem o tempo todo, você pode perceber, quando Israel pediu para Faraó para ir adorar, eles queriam ir ao deserto adorar, diz lá no livro de Êxodo. Aí Faraó diz para ele: vocês estão ociosos, vocês estão desocupados, esse negócio de buscar Deus é perda de tempo, Essa é a mentalidade do mundo, a mentalidade de Faraó, Por isso que muitos crentes caíram na armadilha e acreditam: não tem tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas se nós formos sinceros,
Nós temos tempo sobrando que a gente investe em outras coisas, que o mundo me convence que é mais importante. Então nós precisamos aprender a resistência que nós produzimos. É uma resistência que nós precisamos identificar onde chegam os ataques contra a nossa fé. E o primeiro ataque que eu identifico é o mundo com suas ideologias, suas seduções, enganos, e também Satanás, né? Seus capetas, as obras do diabo que vêm, as armadilhas, como diz lá em Efésios capítulo 6, o inimigo, ele além dos dias maus, tem as armadilhas do diabo, diz ali. E também, queridos, a nossa velha natureza. Tem algo dentro de você e dentro de mim que não quer Deus, que quer muito a carne, quer satisfazer suas demandas, seus desejos errados. Há uma natureza dentro da gente que todo dia precisamos submeter, negar a nós mesmos, colocar ela na cruz e seguir Cristo Jesus. Precisamos entender que a nossa fé ela é atacada pelo mundo, é atacada pelas trevas, mas também ela é atacada, essa coisa interna, essa guerra interna. E você precisa aprender a dominar a tua carne, tua velha natureza. Quero ouvir um amém, Jesus. E a quarta, que o mais me espanta, há uma guerra contra a nossa fé, que são dos falsos profetas. Nós temos enfrentado muitas lutas, né, com os influencers da fé, que têm uma boa argumentação, que falam bonito, usam teologia, usam fortes colocações, e que abalam muito dos nossos jovens, né, que estão começando a caminhada, e ficam seduzidos, e não percebem que essas falsas, né, essas ideologias, essas doutrinas malignas, essa teologia rasa, maligna, ela vai roubando as tuas convicções e vai permitindo que a tua caminhada fique light. E a caminhada light é que o diabo quer, porque essa coisa de não ter tempo para Deus, não ter tempo para a palavra, eu não posso orar, e aí você começa a procurar ideologias e teologias que acomodem a tua carnalidade. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos exorta a proteger a nossa vida, a nossa fé. E no livro de Provérbios diz, né, não vou abrir lá não, diz que a nossa vida, né, como um homem, ali diz assim, como uma cidade sem muros, é o homem que não tem domínio próprio, diz em Provérbios. Então a Bíblia faz esse paralelo entre homem e cidade. E o texto de 1 Pedro, capítulo 5, que nós lemos, diz que o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem tragar. Essa coisa de rodear é uma coisa interessante. Eu queria mostrar para você algo, através de um paralelo que eu descubro aqui em Jeremias, capítulo 39. Jeremias 39, 39, versículo 1. Quando Nabucodonosor toma Jerusalém, eu quero trazer à memória algo que eu já ministrei na igreja. Aqui diz Jeremias 39, versículo 1. Ele diz, foi tomada Jerusalém. Lembra que eu disse, façamos um paralelo entre você e uma cidade. Naquele tempo, toda a cidade era protegida pelos seus muros. E eram os muros, e os muros de Jerusalém, eles eram intransponíveis, ninguém conseguia entrar. Nabucodonosor chega às portas de Jerusalém, e ele pensou que ia entrar facilmente, e ele encontra uma muralha violenta. E aqui em Jeremias 39, 1 diz, foi tomada Jerusalém, mas olha o que acontece, ele diz, era o ano 9. Que ano era, gente? Note bem, de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º. No mês 10º do ano 9, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram, rodearam, né? Fizeram um cerco para que ninguém fugisse da cidade, e começaram a rodear e a procurar uma brecha, algo para eles entrarem naquela muralha, mas eles não conseguiram. E no versículo 2 diz, era um 10º ano. Ele começou no ano 9.
E aqui chega no ano 11. Lá era o mês 10º. Aqui ele diz, o ano 1/10, no 4º mês. Então note bem, ele chegou no mês 9, no ano 10º. E ele conseguiu entrar no ano 1/10, no ano 11, no mês 4. Então deu 1 ano e meio rodeando para conseguir entrar. E ele diz, era um 10º ano de Ezequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma... Fala, crente. Fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, e aí vem os nomes. Mas note, queridos, segundo os historiadores, eles não conseguiam derrubar a muralha de Jerusalém devido à sua arquitetura perfeita. Mas os engenheiros de Nabucodonosor encontraram uma falha na construção. E eles conseguiram derrubar aquela muralha. Bateram no lugar certo e a muralha caiu. E eu fiquei pensando, o inimigo anda em redor do crente buscando exatamente isso. Se os muros da nossa vida estão perfeitos, se os muros da nossa história, e aí hoje eu quero mostrar para você o que a Bíblia quer dizer para você. Cuidado com os teus muros, guarda os teus muros, não tenha brecha na tua vida. Quero ouvir um amém, Jesus. Agora, o que vem a ser um muro para nós de uma maneira prática? Em João 17, versículo 15, quando Jesus claramente diz o que é que nos separa, o que está entre nós e o mundo. Ele diz assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Fala amém. Aí Jesus diz, orando a Deus, Jesus estava orando ao Pai. Ele diz, eles não são do mundo. Diga, eu não sou do mundo. Jesus diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, separe-os. Coloque uma divisória entre eles e o mundo. Então, o que separa o crente do mundo é a verdade revelada na palavra de Deus. Porque ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra. Então ele não diz a verdade do mundo, não é a verdade filosófica dos gregos, não é a verdade das filosofias da faculdade, é a verdade revelada na Bíblia, na palavra de Deus. Então é muito importante nós, você e eu, entendermos que essa coisa de o quanto o mundo entrou na tua vida, o quanto o mundo já conseguiu entrar dentro de você. Logo, o muro que está à nossa volta é a nossa segurança, a nossa certeza, é a nossa crença na verdade. Diga, eu creio na verdade divina. Diga, eu creio na verdade da palavra. Então, o que vai evitar que você permita que o inimigo entre, porque se o inimigo entrar na tua alma, porque nós temos um muro sobre a nossa volta, e a cidade, é a nossa alma. E os nossos muros são as nossas crenças na verdade revelada na Bíblia. Então, na verdade, queridos, nós precisamos perceber claramente como é que está você e o mundo. O mundo te encanta com a sua cultura, com as suas argumentações, as suas ideologias. Eu já vejo muitos crentes hoje, nos nossos dias, que querem ficar moderno para o mundo. Então, as ideologias, as filosofias do mundo encantam o crente. Então, ele que está de bem com a igreja, quer estar de bem com o mundo. Não tem jeito. Precisa haver uma separação. Diga, eu não sou do mundo. Nós não seremos tirados do mundo, mas nós seremos sal e luz no mundo. As pessoas olharão para nós e verão outra verdade, ou verão outras convicções. Eles vão olhar para a gente e vão encontrar crenças que eles não têm. Quem pode dizer amém, Jesus? Diga, eu creio na verdade revelada da palavra de Deus. Então é muito importante nós entendermos que quando a fé... O que vem a ser a fé? A fé é a crença que eu tenho no que Deus me revela. Então a fé vem pelo ouvir da palavra revelada. A fé vem pela ação da palavra e do poder de Deus. Fala comigo assim, palavra e poder de Deus.
Eu estou repetindo algo que eu já preguei. Romanos 10:17 diz, assim a fé vem. Diga, a fé vem. Logo, a fé é um dom divino, ela vem de Deus. E como é que ela vem? Como é que a fé sai de um lugar e vem para o outro lugar? Algo que vem, partiu de um lugar e chegou a outro lugar. O destino da fé é o teu coração. O destino da fé são as tuas crenças. E você precisa construir crenças. Crenças são os teus muros. Então, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu creio na verdade, eu creio na pureza, eu creio na justiça divina, eu creio. Então você tem vários eu creio. Diga, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Essas são as crenças. Cada crença é uma pedra. Então são os muros que você põe, são as tuas crenças. Então o mundo vem, olha, isso pode. Você vai dizer assim, olha, para você pode, mas para mim eu não quero. Não é que não posso, eu não quero, porque não faz parte das minhas crenças. Pare de falar assim, eu não faço porque Deus não se agrada. Você tem que falar assim, eu não faço porque não faz parte das minhas crenças. Para de obedecer regras. Você não está aqui para obedecer regras. Você está aqui para ter uma crença, e por causa dessa crença você não faz aquilo errado. Então você não se envolve com promiscuidade, porque você tem a crença de que Deus te criou puro, Deus te criou homem, Deus te criou mulher, e você tem uma pureza interna, e você não vai contaminar o teu corpo com promiscuidade. Você crê nisso como um princípio para a tua vida, porque assim você preserva a tua saúde psíquica, assim você preserva a tua vida espiritual, assim você preserva a ação de Satanás na tua vida. Você tem crenças, e isso faz com que você não pratique o que o mundo pratica. Diga, o meu muro, fala de novo, o meu muro são as crenças que rodeiam a minha vida. As crenças, como diz em Romanos 10:17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em 1 Coríntios 2, versículo 5, diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fala comigo, poder de Deus, palavra de Deus. É muito importante que se eu preciso resistir ao diabo, e eu só resisto ao diabo se eu tiver fé. Só há resistência se eu tiver fé. A fé são crenças que eu vou adquirindo na verdade. Então, o muro que protege a minha vida da ação daquele que me rodeia. Então, Satanás vai rodear longe, em nome de Jesus. Porque ele olha para mim e fala assim, não, os muros deles estão muito altos. As crenças deles são muito fortes. Então, quanto mais você crê na palavra, mais forte você está contra Satanás e seus demônios. Diga, as minhas convicções, fala de novo, certezas, convicções, palavra de Deus na minha vida, me levará a ter uma fé para resistir ao diabo nesses dias tão difíceis. Quem está comigo, dá um aleluia aí bem forte. Glória a Deus, aleluia. Logo, quando eu descubro que a minha defesa contra as trevas é desenvolver uma vida para receber a influência da palavra e do poder de Deus, então eu vou começar a ter um investimento diferente na palavra, uma preocupação. Eu preciso mudar crenças que eu tinha no passado para receber novas crenças que vêm do reino de Deus. Cada nova crença é uma pedra nova. Hoje Deus está te entregando pedras com novas crenças. Fala comigo, cada culto novas pedras. Quando você ouve uma palavra de Deus, você vem no discipulado, você aprende algo mais, você vai construindo um muro à tua volta. Aleluia. Isso leva a gente a entender que o salvo-conduto do cidadão do reino é a sua fé. O que é que faz você entrar, no reino de Deus? Eu comentava hoje de manhã que os discípulos perguntaram para Jesus, eles estavam discutindo quem era o maior no reino, quem era o maior deles, e vieram perguntar para Jesus. Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz assim, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês nem entram no reino. Aqueles discípulos andavam com Jesus há tanto tempo e não tinham entrado no reino. E o tempo todo Jesus confrontava eles, vocês não estão entendendo. Então, queridos, as nossas crenças nos dão autoridade para
entrarmos no reino e usufruirmos do reino de Deus. Por isso que, quando eu entro no reino, a tua entrada no reino se dá por causa da primeira crença. Diga, o meu muro são as minhas crenças. Mas muro tem alicerce, muro tem base. A primeira crença de todas é aquela que você, quando ouviu o Evangelho pela primeira vez, e você acreditou no Evangelho. Diga, eu creio em Jesus, eu creio na cruz, eu creio na ressurreição. Diga, eu fui perdoado dos meus pecados. Diga, eu fui perdoado. Eu morri na cruz com Cristo e eu ressuscitei com Ele. Essa é a primeira crença. Diga comigo, primeira crença. Esse é o alicerce do muro que me rodeia. Então, tudo começa com o alicerce. Por isso que toda igreja, toda célula, revisão de vida que vai ter agora, final de semana dos adultos, depois semana seguinte, os jovens, será avivamento nessa igreja. Fala para o teu vizinho, domingo que vem avivamento aqui, aleluia. Né? Eu quero desafiar você a entender isso. Olha só, cada lugar que nós vamos nesta igreja, nós temos que pregar para você Jesus crucificado e ressurreto. Fala, a primeira crença é a base de todas. A partir dessa crença você entra no reino, e a partir daí você vai aprendendo, você vai crescendo nas crenças, né? A crença que Deus vai me entregando vai desenvolvendo o que a Bíblia chama de fé. Então, o reino precisa que você cresça na fé. Diga amém, Jesus. Logo, fala comigo, desenvolver a minha fé. Note, porque lá em 1 Pedro capítulo 5, eu acabei de ler, no versículo 6, ele diz da humildade: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Note bem, não se constrói crenças sem ser humilde para receber o que Deus ensina. A humildade é fundamental para que nós possamos aprender e acreditar quem somos em Deus e quem Deus é para nós. Note bem, nós vemos aqui que ele diz, olha só, projeta para mim de novo, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, primeiro versículo, isso. Humilhai-vos, portanto, a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Diga amém. Amém. Versículo 7, ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem pode dizer amém? Note, aqui é um amadurecimento e uma caminhada de uma compreensão. A humilhação me leva a entender quem é Deus para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Nós somos e temos que vencer um conceito muito forte na igreja cristã. A maioria de nós conhece a Deus e começa a chamar a Deus de Pai. Quem pode dizer amém? Só que muitos crentes, eles se comportam como filhos terrenos que buscam um Pai eterno. Fala comigo, filhos terrenos, Pai eterno. Aqui está uma grande fraqueza, um grande erro nosso. O filho terreno está cheio de trauma, o filho terreno tem um conceito errado de paternidade, ele não entende direito a vida, ele acha que o Deus é que nem o pai dele. Então, o filho terreno e um pai eterno, a probabilidade de ter uma relação ruim é grande. É o que acontece. Eu preguei na terça passada sobre a maldição do sentimento de orfandade. Pena que a igreja não estava tão encorpada, mas eu vou continuar pregando terça-feira sobre uma paternidade que afasta a maldição. Quem pode dizer amém comigo? Fala para o teu vizinho, você vai estar aqui terça-feira em nome de Jesus. Eu vou mostrar para você algo, se Deus quiser, se Ele permitir, se Jesus não voltar, né, que a coisa está esquisita, né, fala para o teu vizinho, se Jesus não voltar, terça-feira vai cair fogo aqui do céu. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Fala comigo, filho terreno, pai terreno. A relação que você tinha com teu pai terreno pode estragar a relação que você precisa ter com teu pai eterno. Então o filho terreno tem que deixar de ser filho terreno e aprender a ser filho eterno, para poder conhecer o Pai eterno. Levanta a mão e diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu quebro em minha alma hoje todo conceito errado
da minha filiação. Diga, a Bíblia declara que em Cristo eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo. Quem tem Jesus, fala de novo, quem tem Jesus tem vida eterna. Eu tenho um Pai eterno, então eu sou um filho eterno. Ajuda-me e ensina-me, Senhor, a confiar em Ti. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. O filho terreno está cheio de crenças erradas, crenças deformadas, crenças que precisam ser abandonadas, para que eu aprenda e acredite. Eu tenho um Pai eterno, que nunca falhará em nenhuma das suas promessas na minha vida. Quem crê que Deus cuida de verdade? Às vezes a gente responde que sim, mas às vezes tem um conflito, vem um problema, vem uma luta, a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim, acho que Deus não tem mais tempo para mim, a coisa está muito difícil na minha vida, e a gente começa a questionar, e Pedro diz, lança essa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de você. Então, crenças precisam ser desenvolvidas para que a minha confiança cresça no Deus que vive eternamente. Fala comigo, abandonar crenças velhas. E quais crenças que precisam ser desenvolvidas para que a minha fé cresça no cuidado do Pai eterno? Deus tem cuidado de nós, mas às vezes as situações da vida nos levam a duvidar. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 5, duas passagens em 1 Tessalonicenses 3 que chamam a nossa atenção. O apóstolo Paulo, preocupado com seus discípulos, diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, olha só Paulo, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha só, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Olha só, queridos, como é que está a tua fé, amado? A gente vem para a igreja para alimentar a nossa fé. A gente veio nesse culto aqui para sairmos daqui cheio do fogo, da glória e da presença e de muita confiança em Deus, que a nossa fé hoje seja renovada no Senhor. Quem pode dizer amém? Mas Paulo estava preocupado com o estado da fé dos seus discípulos de Tessalônica. E o versículo 10, ele diz assim, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar o que? As deficiências da vossa fé. Jesus tinha essa preocupação com os discípulos, né? Jesus o tempo todo exortava seus discípulos, né? Quando ele foi acordado para repreender a tempestade, ele falou, mas por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Né? Quando ele andou sobre as águas, eu acho impressionante aquela passagem, e Pedro vem, dá uns passos ainda, anda sobre as águas, Pedro, mas logo ele começa a submergir, e Jesus pega ele pela mão e fala, mas como é que você não teve fé? Eu falei, nossa, o cara andou sobre as águas, mas levou uma bronca de Jesus. Essa coisa de fé incomoda Jesus. Quando ele desceu do Monte das Transfigurações, ele encontra um menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aí os discípulos perguntam, por que a gente não pôde expulsar? Ele falou, porque você não tem fé. Então, aqui nós percebemos que a fé é um dom que Deus quer acrescentar cada vez mais na tua vida. Diga, todo dia. Fala de novo, todo dia. É dia de crescer na fé. Fala, crescer na fé. Então não creia que você tem que ler a Bíblia apenas por obrigação. Leia a Bíblia para ser impactado pela palavra, para que as crenças sejam avolumadas, as crenças cresçam, você creia cada vez mais na palavra. Isso é fé. Quem crê na palavra tem fé, diga amém. Olha que diz Lucas 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, olha o que eles pediram para Jesus, aumenta-nos a fé. Levanta a mão, diga, Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Fala de novo, aumenta-nos a fé, Senhor. Aleluia. Amados, esse texto chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque revela que a fé, ela é ampliada. Então, tem fé pequena e tem fé grande. Tem fé média. Então, tem fé de um valor e tem fé que tem um valor maior. Fala para o teu vizinho, tem fé e tem valores de fé. Isso você vê em Lucas capítulo,
É isso aqui, tá bom, vamos ler essa aqui também. Olha só, a necessidade de buscar, de crer, de crescer nas crenças. Lucas 11:9. Ele diz: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. Diga amém. O que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu sempre digo, querido, que desenvolver a fé necessariamente não é receber a bênção, mas é conquistar a convicção de que Deus não falha. Porque às vezes você está orando e você não pega na bênção hoje, mas Deus está falando para você: não para, creia, continua, busca, ore, pede, bate, não desista, aprenda a ser insistente. Deus está dizendo: eu quero que você aprenda a crescer nas tuas convicções, a tua fé precisa crescer cada vez mais. É bom demais você encontrar pessoas sólidas, confirmadas, pessoas que levam a bordoada da vida, mas a primeira coisa que ela diz: mas fica tranquilo, eu estou firme no Senhor. Fala para o teu vizinho, toda vez que você estiver na luta, fala para ele. Primeira coisa que você tem que falar: isso não vai abalar minha fé. Não, fala de novo: não vai abalar minha fé. Porque é assim que Deus quer que você entenda. Você precisa crescer. Então você vai, às vezes, você vai pedir e não vai receber. Você vai buscar e não vai achar. Mas vai chegar um momento que você vai abater e vai abrir. Note que é o terceiro estágio de insistência. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, no verso 6, acabou meu tempo, aleluia. Olha o que diz o texto: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Vocês sabem em que contexto Pedro falou isso, gente? Uma igreja que era torturada, uma igreja que era sacrificada, uma igreja que os crentes eram tochas vivas em Roma. Tem crente reclamando, né, porque veio de ônibus. E o povo ia a pé, caminhava légua. Sabe o que é uma légua lá no Porto Murtinho? Lá no Porto Murtinho o pessoal fala assim: vai caminhar uma légua, é 6 quilômetros. É 1 hora de caminhada, uma légua. Às vezes nós reclamamos da nossa realidade. Mas ele diz assim: olha, o que Pedro estava falando aqui, ele estava falando para gente que realmente pagava um alto preço. Ele diz assim: sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Diga: minha fé tem valor. Fala de novo, querido. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosos do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé que vai sendo construída, os nossos muros vão sendo levantados. Cada luta que você vive, você permanece. Eu tive algumas provas na minha vida que Satanás soprava para mim assim: e agora? Cadê teu Deus? Eu me ajeitava todo. Eu dizia: Senhor, eu quero declarar para esse capeta que está falando no meu ouvido: eu confio em Ti, eu sei que o Senhor não falha, eu continuo crendo na Bíblia, eu não vou abrir mão da minha fé, eu continuo sendo crente em Jesus, sim, domingo eu vou estar na igreja. E eu falava mesmo, querido, e eu falava isso diante da dor, de situações duras que eu vivi, e são nesses momentos que Deus foi aumentando o valor da minha fé. Deus está construindo algo sólido aí dentro de você. Você está aqui hoje recebendo pedras, eu estou te dando pedras, e o teu muro está crescendo, querido. A proteção, porque na verdade o muro é apenas um sentido figurado daquilo que Deus está construindo nas tuas crenças. Fala comigo: crenças na palavra, na verdade, até construir o caráter de Cristo. Então, na verdade, o muro é o teu caráter cristão. E o caráter cristão é construindo mediante o que Deus te revela a cada dia na sua palavra. Então não acredite que você não tem tempo de ler a Bíblia. Você precisa, como pão de cada dia, ler a palavra de Deus. Diga amém, Jesus. Fique em pé no seu lugar, acabou meu tempo. Tiago capítulo 1, no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações.
Está vendo? Nenhum amém nessas horas, aleluia. Ninguém fala amém nessas horas. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé. Como é aquela música que a gente não precisa cantar hoje não, mas... Toda vez que a minha fé é provada, decidi crescer um pouco mais. Esqueci a letra. É por aí, viu? Fala para o teu vizinho, a tua fé será provada. Parece que Deus é masoquista, não é não, querido. Ele precisa te proteger contra Satanás. Quem não tem fé provada pelo fogo, tem fé frágil. A tentação vem e você cai. Mas nós estamos aqui hoje para sairmos daqui com muros fortes e bem construídos. Diga, não haverá brecha. Fala, não haverá brecha na minha vida. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo, por favor. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Coloca teu coração diante do Pai nessa noite. Deus está aqui. Eu creio que o Espírito de Deus nos leva a entender, crer na verdade. Pode perceber, querido, você liga o rádio, alguém falando contra a gente. Agora tem campanhas contra a igreja. Bispo Rodovalho, nós temos uma diretoria, né, que eu faço parte. Poucos bispos, né? São 5 casais, 5 ou 6 casais, sei lá, mais ou menos isso aí. E ele sempre manda para a gente os ataques da imprensa contra a igreja. A imprensa olha para a gente como se fôssemos como os islâmicos, fundamentalistas, radicais, que prejudicamos a sociedade. E nos tratam com esse desdém, esse desprezo. E você está aí construindo tua fé, crendo em Jesus. Eu quero te desafiar a perceber algo muito precioso. Como é que uma igreja vai prejudicar uma sociedade? Os ideólogos, eles falam, não, porque tem muita gente passando necessidade, tem muita gente sofrendo. Tá bom, o que você está fazendo por essas pessoas que estão passando necessidade? Hoje esta igreja, através do ministério aqui do Bispo Júlio, Márcia, equipe, queridos, entregaram várias cestas no Jardim Peri. Foram lá. Estão lá todo domingo, pregando o evangelho. Tem lugar que o Júlio vai que polícia não entra, mas ele pode entrar. Porque o evangelho chega aonde o Estado não consegue entrar. Então eles estão desprezando a igreja, mas é a igreja que está fazendo a obra que eles não fazem. Eles estão nas rádios, nos microfones, falando mal da gente. E vão para casa. Ligam o ar-condicionado e dormem. São ideólogos, mas não fazem nada. Mas você está participando, querido. Fala para o teu vizinho, você fez parte desse trabalho hoje lá no Jardim Peri Alto. Se você quiser ajudar, procura o pastor Júlio ali, dá umas 5 cestas para ele entregar no mês que vem. Estou precisando, ele falou. É muito importante você entender, querido. Cada jovem que chega aqui, chega com várias desconstruções em sua alma, na sua vida. Geralmente com problema com seus pais, drogas, álcool, promiscuidade, prostituição. Chegam aqui, vão para revisão de vida, são sacudidos pelo poder de Deus e começa um processo aqui maravilhoso. Nós não somos perfeitos, nem os adultos, nem os casais, nem as famílias, nem os jovens somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas olha, a gente é muito melhor do que está acontecendo lá no mundo. Eu estou aqui pastoreando essa igreja aqui desde 2010, 2011.
Nunca aconteceu um feminicídio em nosso meio. Uai, mas não é isso que está acontecendo na sociedade? Aqui não tem ninguém traficando drogas. Ele pode até entrar com drogas aqui, mas vai converter, vai abandonar em nome de Jesus. Isso é igreja. Como é que a gente faz mal para a sociedade? Se a gente reconcilia filho com pai, pai com filho, como é que isso vai fazer mal? A pessoa abandona os produtos químicos que estão destruindo o corpo dela. Como é que isso vai fazer mal para a sociedade? A gente ensina o marido a perdoar a esposa perdoar o marido, a reconciliar. É claro que tem marido e mulher que é osso, né? Leva um tempo, aleluia, glória a Deus. Mas a grande maioria está aprendendo a tratar melhor o seu cônjuge. Tem muitos pais que estão aprendendo a ser pai aqui. Eu sou o pai que eu aprendi a ser na igreja. Eu sou o marido que eu aprendi a ser na igreja. Então aqui a gente ensina a vida. Enquanto as pessoas estão pregando ideologia lá fora. Nós estamos comprometidos com a tua vida, com o teu bem-estar. Tem gente que não tem o que comer, mas vem aqui, procura a gente dá um jeito, a gente consegue. O Júlio faz mágica, ele arruma uma cesta, não sei de onde. Porque a gente, aqui sim, a gente vê uma equipe de pessoas que se preocupa com você de verdade. E olha que a gente não ganha nada com isso. Você vai para o acampamento agora, você que é adulto, sexta-feira. Você vai chegar lá, vai ter gente que vai ter preparado as coisas para você. Você vai fazer um lanchinho. Faz lanchinho aqui ou lá, Júlio? Aqui. Você vai chegar aqui à noite, vai ter um lanchinho, né? Você vai lá, aí vai ter gente servindo. Aí você vai achar que é todo mundo. Eles vão estar pagando para estar lá. Todo mundo que ajuda lá, pagou. Que lugar que você vai encontrar que o cara paga para te abençoar? Igreja de Jesus Cristo. Não é só essa igreja não, qualquer igreja que você for, você vai ver médico, você vai ver dentista, você vai ver o vendedor, você vai ver o comerciante, você vai ver a pessoa que é bancária, ele vai estar lá servindo na cozinha, vai estar pegando o cesto de lixo no banheiro, pegando, colocando no lixo e levando lá para fora. Aí você vai falar, esse aí deve ser alguém que não, você vai ver que o cara é um cara qualificado, mas ele aprendeu a servir na casa de Deus. Fala para o teu vizinho, isso é a igreja de Jesus Cristo. Lugar de crescer. Cuidado com o mundo, querido. O mundo quer roubar a tua fé. Então quando você ligar a rádio e ver um cara falando mal da igreja, da fé de Jesus Cristo, desliga na cara dele, faz favor para mim. Não dê asas para Satanás com seus argumentos, para envenenar a tua fé. Igreja de Jesus, Jesus está às portas. Eu disse que Jesus está às portas. É tempo de edificar a fé e não minar a fé. Não ande em lugares onde as pessoas vão minar a tua fé. Cuidado, lugares de promiscuidade, lugares de bebedeira, lugar onde as pessoas não respeitam o próximo. Vai em lugares, mas guarda a tua fé. Quem está me ouvindo de verdade aqui nessa noite? Aleluia. Curva sua cabeça diante de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua palavra. E nós estamos aqui para edificar uma fé genuína.